Graça e paz, queridos irmãos. Estamos dando início agora ao segundo vídeo dessa série de estudos sobre teologia básica. E o tema de hoje será Conhecendo Deus, que é a teologia. Então, Deus deseja ser conhecido. Para isso, utilizou uma maneira de se comunicar chamada revelação. Ela pode ser dividida em revelação geral e revelação especial. A revelação geral, que é a teologia natural, inclui tudo o que Deus revelou no mundo, à nossa vontade, incluindo o próprio ser humano. Apresenta evidências da existência de Deus, mas não é suficiente para a salvação. O segundo ponto é a revelação especial, a teologia revelada. É o que Deus revelou especificamente nas Escrituras por meio dos profetas. Ela pressupõe a existência de Deus, sendo requisito para a salvação. Falando um pouco mais sobre a revelação de Deus, tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, ela atinge todas as pessoas. Eu vou ler aqui um versículo para vocês que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O segundo ponto é que é geral, não fazendo distinção. Então, primeiro, como vimos, a revelação de Deus atinge todas as pessoas. O segundo ponto é geral, não fazendo distinção. Vou ler um versículo aqui que se encontra em Salmos capítulo 19, versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E também usa meios universais para a sua percepção, como testemunho da criação. Eu vou ler para vocês agora em Salmos capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Diz o seguinte: em toda a extensão da terra e as suas palavras, até ao fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu cursor até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. E tem ainda a parte da consequência humana, que eu vou ler aqui em Romanos capítulo 12, do 14 ao 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Vamos ver agora alguns meios da revelação geral. Os meios da revelação geral são 4 ao total. O primeiro, pela criação, argumento cosmológico. Todo efeito vem de uma causa. Tudo que existe tem de ter sido formado a partir de uma causa pré-existente. Segundo, pela ordem do universo, argumento teleológico. O universo demonstra ter origem e um propósito. É necessário um Criador com um propósito definido que tenha criado tudo com a ordem que existe. Terceiro, pela criação do homem, argumento antropológico. A existência do homem como ser moral, intelectual e religioso, diametralmente oposto ao restante da criação, aponta para um Criador também moral, intelectual e espiritual, que lhe tenha dado origem. Quarto e último, pelo seu próprio ser, argumento ontológico. O argumento ontológico, ele diz o seguinte: se temos a ideia ou a noção de um ser perfeito e de que para ser perfeito ele tem de existir, logo, o ser perfeito deve mesmo existir. Aí foram os 4 meios da revelação geral. Vamos dar uma olhadinha agora no conteúdo da revelação geral. Conteúdo da revelação geral. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, seu poder para realizar criação. Vou ler um versículo aqui que se encontra em Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Vamos agora ao terceiro ponto, sua supremacia. E o quarto, sua natureza divina. Irei ler um versículo aqui que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quinto ponto agora, seu controle providencial da natureza. O versículo que eu vou ler se encontra em Atos capítulo 14, versículo 17. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Quinto, sua bondade, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 45. Agora, sétimo ponto, sua inteligência. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 29. Nos diz o seguinte: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. E, por último, sua existência. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, e nós movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Agora vamos falar sobre os atributos de Deus. Deus não pode ser totalmente compreendido pela mente humana. Portanto, a teologia o faz de forma limitada, canalizando as qualidades de Deus ou seus atributos, e baseia-se que ele revelou a seu respeito nas Escrituras. Tá? E tem duas categorias dentro desses atributos, que são, primeiro, os atributos morais e naturais, e segundo, os atributos incomunicáveis e comunicáveis. Vou falar agora um pouco sobre os atributos naturais e morais. São assim chamadas os que envolvem sua existência, eternidade e imutabilidade, e seus atributos morais, santidade e justiça. O segundo, atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus. Apenas Ele tem essas qualidades e não podem ser transmitidas ou comunicadas a nenhum ser criado. Deus não compartilha tais atributos com o homem. Por sua vez, os atributos comunicáveis foram expressos na humanidade, na criação. Amém? Então, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre essa parte introdutória da teologia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no comentário. Se gostou, dá um joinha, compartilhe. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Forte abraço, até a próxima.